Olá, leitores e amigos. Eu sou Fabiola Pupo e estou aqui com mais uma live do jornal A Semana. Bem, hoje mais do que nunca, todos nós estamos assim curiosos, queremos saber como é que é a criação de uma vacina e o quanto ela pode ser segura e eficaz. Então, aproveitando todo esse cenário de vacinação, de imunização contra o coronavírus, minha convidada de hoje é a farmacêutica Daniele Siqueira, que atua na Seniors Health e vai nos contar como são feitos os estudos clínicos e processos na produção de uma vacina. Bem, vamos ver aqui se ela já chegou. Quem é que está aqui com a gente? Deixa eu achar aqui. Oi, Edu, tudo jóia? Ah, ela já chegou. Deixa me chamar aqui a Dani. Vamos lá. Opa, errei. Dani, César entrou também. Dani, você tá aí com a gente? A Marise também tá aqui. Fabiola, Tudo bem? Boa noite. tudo bom? Em Boa primeiro lugar, eu noite. quero agradecer o seu convite, né, que você ter aceitou o meu convite de estar participando dessa live do Jornal A Semana aqui com a gente. E Imagina, eu também que agradeço. o pessoal que está aqui com a gente nos assistindo e vou convidar para seguir o Jornal A Semana no Instagram, Jornal A Semana. Dani, em primeiro, eu queria te dar a palavra e te perguntar para você falar um pouquinho sobre o seu trabalho e quais são as suas responsabilidades lá na Seniors Health. Tá, vamos lá então. Você me escuta bem? Escuto bem, te vejo super bem também. Que bom. Eu, Então, bom, eu sou farmacêutica, eu fiz farmácia como minha segunda graduação. Na Seniors Health, hoje, eu estou como diretora associada de assuntos regulatórios. o A que é isso? Seniors, Peraí, vamos lá. o que é isso? Vamos lá. Eu vou explicar o que que a Sinius faz e por que esse título, esse cargo, essa posição. Bom, a Uhum. Sinius, ela é uma ORPC, é uma empresa que presta serviços para as indústrias farmacêuticas, com o objetivo de conduzir os estudos clínicos para os novos medicamentos que são desenvolvidos pelas indústrias farmacêuticas. Uhum. Então, as indústrias cuidam de toda a parte de desenvolvimento de molécula. Existe uma fase chamada pré-clínica para desenvolver esses medicamentos ou as vacinas. E aí, então, é necessário conduzir uma etapa clínica, que é exatamente poder permitir que os pacientes tenham acesso a esses novos produtos através da pesquisa clínica, para que verifique-se, então, eficácia, segurança, e para que seja comprovada que aquele medicamento, aquele remédio funciona para aquilo que ele foi desenvolvido, antes, então, dele receber a autorização de registro para ele poder estar na prateleira da farmácia para que nós possamos comprar. Então, isso é o que a empresa faz e a minha função hoje na Seniors é obter as aprovações necessárias no Brasil para que esses estudos possam ser conduzidos aqui. Essas aprovações, quando eu falo de aprovações, são aprovações éticas, né? Então, todos esses estudos são revisados e aprovados por comitês de ética em pesquisa, e também pelo governo, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Então, nós temos que obter todas essas aprovações para que esses estudos possam ser conduzidos por médicos que são contratados para conduzir esses estudos junto aos seus pacientes. Então, eles vão prescrever essa medicação para esses pacientes fazerem uso. Nós vamos coletar essas informações,
compilar tudo isso num banco de dados imenso e verificar se o propósito inicial do desenvolvimento desse produto está sendo atingido. Então, um medicamento para dor de cabeça, se realmente, quando os pacientes fazem uso dele, se realmente ele acaba com a dor de cabeça. Quando esse objetivo é atingido, então todos os documentos são apresentados para obter o registro desse produto e para que ele possa ir para o mercado, então, para a prateleira da farmácia. Então assim, o trabalho da Sirius seria, a grosso modo, né, numa linguagem mais popular nossa, seria a testagem da eficiência do medicamento? Seria exatamente isso. A grosso modo, seria verificar, né, se aquele medicamento desenvolvido com o objetivo X realmente está atingindo o objetivo inicial do desenvolvimento dele. Então, nós fazemos o contato com vários médicos no Brasil, apresentamos esses estudos, como que ele deve ser conduzido, existe todo um delineamento, né, de como os médicos precisam prescrever esses medicamentos para esses pacientes. Coletamos todas essas informações, então, se o paciente tomou no horário certo, se ele se sentiu, teve alguma reação quando tomou ou não, e todas essas informações são compiladas para que sejam apresentadas, então, no Brasil para a Anvisa, mas no mundo para outras autoridades regulatórias, para que, então, ele possa receber o registro e chegar no consumidor final. A Sirius é uma multinacional, né? Ela é sediada na Carolina do Norte, é isso, né? Exatamente. A Sirius é uma multinacional americana. Estudou! Bárbara, agora você estava falando para mim, né, que esse seu trabalho, ou de repente, o trabalho que a Sirius desenvolve, tanto no terreno de medicamentos, como também de vacinas, né, de imunizações. Dentro desse trabalho que vocês executam, dentro desse arcabouço, vocês têm alguma relação com a vacina que está sendo desenvolvida, com algum tipo de vacina que está sendo desenvolvida contra o coronavírus? Bom, a Sirius... Diretamente? Sim. A Sirius, por ser uma prestadora de serviços, né, da indústria farmacêutica, nós temos envolvimento com alguns estudos clínicos, né, algumas pesquisas clínicas para medicamentos e também para vacina para esse fim. Essas vacinas especificamente, que nós estamos escutando, né, o tempo todo falar, a AstraZeneca, a vacina da Pfizer junto com a BioNTech, a vacina da Sinovac, nessas especificamente, a Sirius não está envolvida diretamente. Entretanto, como esses estudos, eles sempre são conduzidos por empresas que atuam na mesma área que a Sirius atua, existe sempre um compartilhamento dessas informações regulatórias, né? E nós somos sempre obrigados a ficarmos atentos às informações que são disponibilizadas pela Anvisa, disponibilizadas em mídias de confiança, para que estejamos todos cientes, né, de como está sendo o desenvolvimento, em que fase a pesquisa está, quais os dados já foram coletados. Então, como você comentou, existe uma relação indireta com essas, mas nós também temos outros estudos conosco, né, sobre nossa responsabilidade também para esse fim de trazer ou um novo medicamento ou uma nova vacina para a população no geral. Bárbara. Então, já que, de repente, essa é a nossa curiosidade e é o ramo que você atua, a gente vai falar mais de vacina, né? Vamos. Então vamos lá. Qual é o procedimento para se criar uma vacina? Então, de repente, lógico que para se ter uma vacina, primeiro tem que ter um vírus, tem que ter uma bactéria, alguma coisa nesse sentido, né? Um bacilo, alguma coisa assim. Então, a partir do momento que, de repente, é detectada uma doença, seja ela viral, seja ela bacteriana, ou então por meio ou por algum outro meio que, de repente, possa existir uma imunização contra isso,
qual é o procedimento? Como é que começa? Qual é o começo para a criação de uma vacina? Bom, não só para a criação de uma vacina, Fabiola, mas no geral, a indústria farmacêutica, o mundo médico, né, toda a sociedade médica está sempre muito atenta a todas as reações, todas as manifestações de saúde ou de ausência de saúde da população. E aí, quando acontece uma situação, né, trazendo para a situação que nós temos hoje da questão da pandemia, começa uma corrida, vamos assim dizer, né? De muitos desenvolvedores, muitos cientistas que já estão trabalhando com micro-organismos, com cultura de células, ou mesmo com a manipulação sintética de produtos, né? Para desenvolver algum medicamento, alguma vacina. Então, quando surge uma necessidade específica, como surgiu nesse momento para a Covid-19, todos os esforços são canalizados para encontrar algo que ou ajude o paciente não ficar pior, né, não piorar, ou então que possa, de certa forma, curar esse problema, essa doença. Então, nessa corrida, todas as indústrias farmacêuticas, todos os desenvolvedores de medicamentos e vacinas começam a trabalhar dentro das suas unidades de desenvolvimento científico, buscando uma alternativa, e quando eles encontram um potencial candidato, né, uma partícula, nesse caso, falando de vacinas, existem várias plataformas de desenvolvimento da vacina, não necessariamente só a manipulação do vírus em si, mas existe muita engenharia genética que é trabalhada nessas plataformas de desenvolvimento. Cada vacina, por exemplo, dessas que nós estamos escutando agora, ela tem uma plataforma de desenvolvimento diferente, então algumas manipulam DNA e RNA do vírus para desenvolver, de certa forma, um antígeno que possa neutralizar, né, o vírus dentro do organismo. Então, é como se eles recrutassem o produto, né, a vacina, como se ela recrutasse vários soldados que criassem uma barreira que vai atuar diretamente no sistema imunológico dos pacientes, né, no nosso sistema imunológico, impedindo que esse estrago continue. Então, é mais ou menos dessa forma, de forma muito grosseira, que acontece o desenvolvimento. Mas para que a gente possa entender mais ou menos isso, começa lá no laboratório, são identificados esses candidatos potenciais, né, esses micro-organismos, esses produtos, essas moléculas, que então são trabalhadas da vacina através dessas plataformas de desenvolvimento que tem vários objetivos, vários caminhos, e finalizando um produto potencialmente eficaz, porque não existe certeza ainda de nada nesse momento de desenvolvimento. Então, começam esses estudos clínicos, que são esses estudos que nós estamos escutando o tempo todo, né? Dos pacientes que se tornam voluntários. Aqui é importante a gente fazer uma correção de um conceito errado, que a gente usa de cobaia, porque não é cobaia, é voluntário. Que de repente as pessoas, de uma certa forma, acabam existem várias tendências de pensamento, né? Alguns minimizam, alguns potencializam, sim, né? Sim. E acaba falando errado. Mas essa era a pergunta que eu ia te fazer agora, né? Digamos assim, pelo que eu entendi, então, até então, todo estudo ele é feito em laboratório. Então, todos os testes é feito in vitro, então, de repente, com aqueles negocinhos que faz assim, né? Com os tubos de ensaios e com todos os equipamentos modernos que hoje a pesquisa lança a mão. Mas, aí, de repente, quando se tem, digamos assim, uma resposta eventualmente positiva, que possa vir a ser positiva, né? Porque nada dentro de laboratório, nada é determinado.
aí passa para a fase de testes que você falou, que de repente busca um grupo de voluntários, né? Mas antes de chegar nos voluntários humanos, essas vacinas, inicialmente, antes de chegar nos humanos, ela é testada em animais? Que de repente tem uma similaridade em DNA ou então em resposta similar ao ser humano? Sim, existem alguns protocolos de desenvolvimento pré-clínicos, né? Então, antes de ser testado, de ir para o estudo clínico com o ser humano, com o paciente diretamente. E dentro desses protocolos existem, por exemplo, os testes em camundongos, existem os testes em meios de cultura de células. Hoje existe muito menos, é raro hoje em dia nós escutarmos testes em animais como coelho, era muito comum há anos atrás nós vermos muita notícia sobre testes em coelhos, em macacos, mas hoje o desenvolvimento em cachorros, exatamente. Hoje o desenvolvimento científico, né, a tecnologia, ela soma de uma tal forma que permite que a indústria não precise lançar mão desses testes, que somente os testes monitorados em animais de pequeno porte, como são os camundongos, que são criados para esse fim, né? Ou mesmo nas culturas de célula, para que sejam sanadas todas as questões pré-clínicas e aí então partir para o teste em seres humanos. Em voluntários humanos. Exato. Por exemplo, em animais, vamos ver se de repente eu consigo entender. Em animais, seria inoculado o vírus, né? E depois feito alguma coisa para que de repente haja um combate, uma luta, alguma coisa nesse sentido. Mas em voluntários humanos isso não acontece, né? Não é colocado. Não é deixar a pessoa adoecer para tentar curar, ou é alguma coisa nesse sentido. O vírus no seu estágio, assim, digamos assim, é o vírus vivo, ou é o vírus em estado letárgico, alguma coisa, não sei, como seria isso? Eu tenho curiosidade. Sim, vamos lá. Bom, depois de vencida essa etapa pré-clínica, né, que eu comentei, os testes clínicos, eles são divididos em fases. Então, são conhecidas as fases 1, 2, 3 e 4, mas especificamente as fases de 1 a 3 são as fases em que são testadas eficácia e segurança, começando pela fase 1, que são voluntários sadios. Então, esses voluntários recebem esse medicamento ou essa vacina e são feitas várias observações, tanto do ponto de vista clínico, né? Então, reações observadas a olho nu, vamos assim colocar, e também avaliações laboratoriais, quando necessária, não só laboratoriais no sentido de sangue, urina, mas também de imagem, quando necessário for, avaliações de imagem. Então, existem alguns produtos que precisa fazer uma imagem de tórax, de pulmão, né, de algum órgão específico. E é através dessas avaliações que a indústria vai descobrindo ou vai entendendo como é que a resposta desse produto está acontecendo no organismo humano, né? Falando das vacinas, essas plataformas de desenvolvimento hoje, essa tecnologia de ponta para o desenvolvimento de vacinas, ela permite que nós não precisamos injetar no ser humano o vírus, né, nesse seu estágio de virulência mais alto, então que vai desencadear uma doença, um problema na pessoa. Então essa engenharia genética, ela permite que se extraia um pedacinho do DNA do vírus, que sabe que pode, só aquele pedacinho, desencadear essa resposta imunológica no nosso organismo, então acordar esses soldadinhos, que a hora que eles acordarem, já vai ter feito o efeito dentro do corpo humano, e aí então não vai causar o mal-estar, a doença em si, como você comentou, de deixar um paciente doente para daí tratá-lo.
né? Então, hoje a tecnologia e o desenvolvimento científico permitem que isso não aconteça mais, graças a E, Deus. graças a Deus, né? E de repente então, seria numa dose tão ínfima que o próprio sistema imunológico do paciente sadio possa combater de uma maneira e dar uma resposta positiva. Exatamente, exatamente. É um Olha, pedacinho tão pequenininho que ele é estudado, né? Estuda-se uhum, aquele pedaço específico, então os cientistas eles já sabem este pedacinho pode desenvolver essa resposta, sempre ponderando o que nós chamamos da balança do risco-benefício. Né? Então, em uhum. toda a pesquisa clínica, você precisa sempre ter essa balança equilibrada minimamente, então os riscos eles precisam estar equilibrados com os benefícios, ou obviamente os benefícios precisam ser maiores do que os Maior que os riscos. riscos. Você nunca pode expor um paciente a um risco que não compense aquele benefício que ele vai ter. Isso é Mesmo porque de repente, não dá para ir para frente, né? Porque não vai exatamente. Isso imunizar é a questão pessoas. ética básica da pesquisa Uhum. clínica. Então, você não pode expor um paciente a um risco que não, de certa forma, não compense o seu benefício. Agora, você falou que de repente avaliam-se, né, imagens físicas, né, a parte física mesmo, né, das imagens internas. Isso. No caso do corona, ele ataca o pulmão, então, claro que de repente é um campo de estudo bastante direto. Avaliam-se também os efeitos visíveis e tal. E quanto ao sistema nervoso central, se de repente tem como avaliar se a exposição para esses voluntários tem algum problema junto ao sistema nervoso central que possa acarretar futuramente a outros problemas? Sim, quando esses protocolos, né, são desenvolvidos, então é como se fosse o manual de instrução de como usar aquela vacina, que ainda está em Entendi. fase de testes. Então, esses manuais, eles já prevêem exatamente quais os exames que serão feitos. Então, podem ser feitas ressonâncias magnéticas, tomografias, exames PET scan, né, que é um exame bastante detalhado e de bastante tecnologia agregada. Então, todos esses exames já são previstos nesse manual para que o paciente passe por essas avaliações e que o médico possa acompanhar essa questão da segurança do paciente. A segurança do paciente sempre é o primordial na condução desses estudos clínicos. Então, ele tem... também é o que vai dar o sucesso para, de repente, a vacina ser aprovada e e imunizar. Exatamente. Né? O paciente ele é observado, ele é acompanhado o tempo inteiro, todos os dias, 24 horas por dia, para saber exatamente todos os efeitos que ele pode desenvolver, né? Até Uhum. a título de fazer um comentário assim de uma exemplificação, existem alguns desenvolvimentos farmacêuticos, por exemplo, onde não se prevê, vamos supor, dor de cabeça, né? Uhum. E aí é observado que um voluntário no Brasil relata dor de cabeça, mas daí também um voluntário na Austrália relata dor de cabeça, um voluntário no Marrocos desenvolve dor de cabeça. Esses relatos específicos juntos, eles podem levantar um alerta da segurança desse produto, né? Sim. Então, a questão da monitorização constante vem exatamente para que a qualquer sinal de que a coisa possa estar saindo daquilo que era o previsto, esses testes sejam paralisados, pausados, toda a informação Tudo que é avaliado. coletada seja avaliada para daí verificar, continua-se ou interrompe-se o Como desenvolvimento. aconteceu, eu acho que foi na rádio que alguns voluntários dos testes para a vacina do coronavírus que tinham propensão à alergia, isso potencializou. Então, eles já verificaram que as pessoas que têm uma alergia importante já não fazem mais parte
desses testes de imediato para verificação futura, né? Olha, Exatamente. a Analice Nicolau, ela está perguntando assim, e se o vírus sofrer mutação, a vacina é válida ainda? Tudo depende, né? O desenvolvimento ele acontece acompanhando aquilo que se conhece do vírus. Então, se em Uhum. algum momento esse vírus sofreu uma mutação, muito provavelmente o desenvolvimento desse produto também terá que ser mexido, né? De alguma forma alterado em algum critério, em algum ponto específico, para que possa realmente atender aquela demanda específica do vírus que está sendo estudado. Como a Então, nossa vacina de gripe, né? Que a cada ano tem isso, uma cepa diferente, o vírus muda e a exatamente, gente toma outra exatamente. vacina. Eu A diria gente... que é quase como desenvolver uma receita, né, de um Uhum. bolo, por exemplo. Cada vez que você for preparar essa receita novamente, talvez você descubra que se você mudar alguma coisa vai ficar mais gostoso, colocar uma essência de tal coisa vai melhorar. O desenvolvimento farmacêutico, ele é exatamente assim, ele é contínuo, não acaba nunca. É sempre Sim, otimizando, né? exato. Deixa eu me ver aqui. Aqui, olha. Essa é uma pergunta que também é uma curiosidade grande. Por que, no caso das vacinas da Covid, saiu a vacina bem, a gente vê que estudos para, de repente, desenvolvimento das vacinas, você falou que hoje está tudo muito moderno, muita tecnologia, etc. e tal, mas antes estudos demoravam 100 anos, 80 anos e tal, isso, aquilo, blá, blá. Aí, de repente, a vacina do Covid saiu rápido pra caramba. E as outras demoram demais. Por que isso? O que mudou em termos de tecnologia ou de avanço científico? O que aconteceu para ter essa rapidez tão grande? Essa pergunta é uma pergunta super crítica, mas vamos lá. Bom, primeiro eu quero colocar, Fabiola, que eu vou dar, claro, vou trazer o conhecimento que eu tenho da área, mas também vou colocar aqui um pouco da minha opinião pessoal. Então, Ótimo. o desenvolvimento não mudou. Eu acho que essa é a primeira coisa que todos nós precisamos entender. A tecnologia, ela melhora a cada dia, né? Assim como o celular que a gente comprou mês passado, esse ano, esse mês, ele já está desatualizado, porque já tem alguma coisa nova, melhor. Uhum. O desenvolvimento, ele está o tempo todo sofrendo melhoras tecnológicas. Mas ele não mudou a ponto de dizer, olha, se uma vacina demorava 40 anos, que não seja 40 anos atrás, mas alguns anos atrás, demorava 5 anos, 4 anos para ser desenvolvida, por que essa está sendo desenvolvida tão rápido? Eu acho que nós temos que tomar cuidado com essa questão de pensarmos que esse desenvolvimento está mais rápido. Primeiro porque existe uma demanda mundial, global, né? O planeta Terra querendo a vacina. Então existe muita pressão política da sociedade, de todos nós, né? Eu quero a vacina. Eu quero poder ter a certeza que os meus pais, por exemplo, vão sair de casa e que eu posso ficar tranquila deles saírem de casa, né? Mas as coisas não são tão rápidas assim. Então, os estudos, eles estão, de alguma forma, sendo acelerados o máximo possível, porque também não dá para sair acelerando tudo, né? Você não pode queimar etapas. E esse desenvolvimento, ele tende a ser um pouco mais rápido, porque está todo mundo tentando buscar caminhos e trabalhando em parcerias. Então, vejam, a Pfizer não está sozinha, ela está trabalhando com a BioNTech, a AstraZeneca não está sozinha, está trabalhando com alguma outra. Então, está todo mundo dando a mão e dizendo, vamos lá, porque se nós formos juntos, nós vamos conseguir. Mas também nós nutrirmos essa expectativa de que essa vacina precisa ser desenvolvida rapidamente, na minha opinião, é um perigo. Porque lembra da balança do risco e benefício que eu comentei? Essa balança Uhum. precisa continuar equilibrada. Né? Não adianta a gente acelerar, queimar processos, então fases que demorariam, sei lá, 6 meses, que sejam feitas em 3 meses, etc. Por que ir lá na frente? Né? Eu hoje não sei se eu quero tomar vacina agora, amanhã, né? Eu tenho um pouco de receio, porque eu acho que ainda precisa
de mais dado, precisa levantar mais informação. Então, na nossa ânsia por termos uma vacina disponível, talvez a nossa visão crie um viés, né, ideológico, talvez, de que esse desenvolvimento pode ser super rápido porque todo mundo precisa e porque é urgente, porque as pessoas estão morrendo. Então, nós temos que somar esforços, né? Nós temos que tomar os cuidados que estamos sendo orientados pelas autoridades sanitárias e também temos que confiar no desenvolvimento científico, né? Entender que os cientistas também querem a vacina, eles também vão se beneficiar, mas que não dá para ir queimando etapas ou, por exemplo, para pensar que antes, por exemplo, de entregar os resultados da fase 3 desses estudos para a Anvisa, para que a Anvisa avalie e verifique se dá para registrar, se dá para declarar o uso emergencial, as pessoas vão ter o acesso à vacina. Então, existem etapas, e essas etapas precisam ser respeitadas. E aí eu vou te fazer uma outra perguntinha assim também. Difícil. Curiosidade danadinha também. Mas antes disso, eu quero só registrar a presença da Sandra Monteiro, querida Sandra, que fala que você, além de exímio conhecimento, traz a leveza e didática de um assunto tão técnico. Que bacana! Que honra! Agora eu vou te fazer a pergunta. Muito tem se falado também que as pessoas que forem vacinadas terão de se comprometer a arcar com eventuais efeitos adversos da vacina aprovada em caráter emergencial. Ou seja, está havendo muita pressão política, etc. e tal, e já está se falando de quando sair esse lote, que vai sair mês que vem. Eu acho, cá entre nós, sabe? Muito cá entre nós, Dani. Eu acho que eles estão fazendo aquele negócio assim de... então fala, é um mês que vem. Aí chega o mês que vem, é outro mês que vem. Aí outro mês que vem. Você tá anotando isso? Que faz os dois estão empurrando, estão empurrando. Sei lá. Mas isso foi dito, isso daí foi divulgado na imprensa, que as pessoas que elas optarem se vacinar, elas teriam que, de repente, se comprometer por escrito, alguma coisa assim, não sei, sobre eventuais efeitos adversos que a vacina, que essa vacina aprovada em caráter emergencial, ela pode ter. Então, eu queria saber o seguinte, até onde isso é verdade, e se for verdade, até onde isso é ético? Porque, por exemplo, eu lembro de um remédio que existia, que meu filho tomou, chamado Rocutan, que era para espinha. E aí eu tinha que assinar um termo me comprometendo a que qualquer problema que meu filho tivesse, porque estava tomando aquele remédio, o médico e o laboratório eles se eximiam. Aí um outro médico falou assim para mim, se você não é médica, se você não é de laboratório, se você vai assinar um termo para o seu filho, eu falei assim, é verdade. Aí vamos acabar com esse tratamento, né? Então, quando eu ouvi essa notícia, eu me lembrei desse fato que ocorreu comigo há alguns anos, né? Mas, tipo assim, até onde é verdade que a pessoa tem que se comprometer a efeitos adversos na aprovada em caráter emergencial e até que ponto, e se for verdade, até que ponto isso é ético? Tá, vamos lá. Bom, no seu comentário tem duas perguntas e eu vou tentar responder as duas, tá? A primeira sobre o uso emergencial e de nós termos que assumir as reações adversas, os riscos, etc. É importante a gente pensar o seguinte, quem já tomou aspirina ou, sei lá, qualquer medicamento para dor de cabeça, qualquer coisa boba que seja, AS, sei lá. Quantos de nós, quando tomamos um medicamento assim, lemos a bula? Mas ninguém lê bula. Eu quase que ninguém lê bula. Então a gente assume o risco desde o momento que a gente toma AS. Porque todo medicamento tem risco. Todo medicamento tem risco. Isso está descrito em bula. Né? Então, nós temos o costume de abre a caixinha do medicamento, tem aquele papelzinho enorme que está dobrado milhões de vezes e que a gente se abre, aquilo vira uma toalha de mesa. Né? De tão grande que ele pode ficar. E ali, exato, e ali já estão todos os riscos. Então, nós assumimos riscos de sofrermos efeitos colaterais, eventos adversos,
com qualquer medicamento que a gente toma, por mais simples e inofensivo que ele possa parecer. Né? Então, com a vacina, ainda que seja liberado o uso emergencial, é uma escolha, né? Eu entendo que nós não vamos ser obrigados a nos vacinar. Muita discussão também em relação a essa Isso, coisa da obrigatoriedade, né? Esse é o ponto. Exato. Não entendo de leis, eu acho que isso vai ser também uma discussão do ponto de vista jurídico e legal bastante intensa, mas a questão de assumir o risco, eu acho que se resume a isso. Nós assumimos risco o tempo todo quando a gente toma qualquer medicamento, qualquer coisa em casa, qualquer coisa que a gente compre sem prescrição médica, sem receita, sem nada, né? E a outra colocação que você fez, Fabiola, em relação ao uso do medicamento pelo seu filho, né, que solicitaram que você assinasse o termo. Tô lembrando disso. Isso. Existe uma questão para medicamentos que é conhecida como uso off-label, ou uso fora da bula, fora do rótulo, alguma coisa assim, na tradução para o português. Onde alguns medicamentos são estudados ou alguns médicos percebem que eles podem ser usados para outros fins que não aqueles indicados em bula. E esse medicamento que seu filho fez uso é um bom exemplo, que ele tinha uma indicação específica, mas foi identificado que ele poderia ser usado também para outras indicações, que não constavam na bula, então faz-se o uso off-label. E para quando ocorre o uso off-label, realmente deve haver um consentimento do médico e do paciente, para que você saiba que você vai tomar algo que não está indicado, mas que potencialmente pode te tratar, pode te trazer benefícios. Entendi. Bárbara, ótimo. Deixa eu ver aqui. Outra coisa. Vamos falar agora de maneira específica da vacina contra a Covid, né? Muita gente também está com medo porque, de repente, essa vacina ela é proveniente da China. O vírus veio da China, aí, de repente, a vacina que está sendo desenvolvida, que está em parceria com o laboratório, o Instituto Butantan, ela vem da China também. De repente, lá no contrato que tem, aí, de repente, tem algumas cláusulas chinesas também meio que leoninas, né? Mas o pessoal está com medo porque é chinesa. Mas é dito, não sei se é verdade, tal, que a maior parte dos insumos, tanto de vacinas como de também muitos medicamentos, ele é proveniente da China. Isso é verdade? Isso tem o seu fundo de verdade, sim, né? Eu acho que a gente precisa tirar um pouco do preconceito quando nós falamos da China, né? Existe, claro, o lado da China das cópias, das réplicas, etc. Mas a China é um berço comercial, e isso é inegável, né? Então, não só para insumos farmacêuticos, mas para vários outros insumos de base. Por exemplo, a indústria siderúrgica, ela depende de produtos de base, de insumos de base que vêm da China, que vêm da Índia. Então, existe sim muitos fornecedores chineses que entregam produtos para o mundo todo. Mas nós também precisamos nos lembrar que para que uma empresa, e não só as farmacêuticas, tá? Mas para que uma empresa possa fazer a compra desses insumos, existem pré-requisitos para que eles possam ser comprados, né? Então, esses fabricantes, eles precisam demonstrar uma série de itens de qualidade, né? Critérios de qualidade que sejam atingidos minimamente, garantindo a origem, a qualidade de produção daquele insumo. Então, ninguém sai comprando um insumo da China sem saber como ele foi produzido. Para a indústria farmacêutica, especificamente falando, por exemplo, quando a indústria ela vai validar um fornecedor, então ela vai dizer, ok, eu vou comprar de você, ela faz uma visita à planta produtiva, né, à fábrica desse fornecedor, para ver se ela atende os critérios mínimos de qualidade
que a indústria tem como, tipo, você tem que me fornecer minimamente isso, porque se não houver minimamente isso, eu não posso comprar o seu produto. Porque também quando você vai registrar um produto, a indústria farmacêutica também tem uma responsabilidade por garantir que o insumo que ela usou atinge minimamente esses quesitos de qualidade. Mas eu acredito que é importante nós pensarmos que fugirmos do fornecimento de insumos da China vai ser muito difícil. A China é um berço comercial e por mais que seja difícil a gente, né, de repente aceitar isso, não tem como negar. Porque, de repente, é aquele viés político que a gente estava falando no início, né? Porque, mais ideológico do que político, né? De que, de repente, as pessoas falam, poxa, desenvolver esse vírus para eles poderem combater e, de repente, vender máscara, vender os materiais de proteção, né? E de vender vacina, etc. E aí eles estão ficando mais ricos ainda, né? Mas acontece o seguinte, a luta tem que ser pela vida. Eu penso da seguinte maneira, sabe, Dani? Se de repente, por mais que de repente tenha um viés político nisso, ninguém vai sair vacinando a população para ter um problema de saúde pública no futuro. Exatamente. Né? Porque daí teria um problema de saúde pública em massa. Sim, não é? sim, sim. Então eu acredito que exista todo um cuidado por conta disso. Sem dúvida. A Cristiane Nude, ela está perguntando por que não existem estudos para vacinação em crianças? Vamos lá. Estudos em população pediátrica, né, no geral, então, as pesquisas de medicamentos em crianças é uma questão bastante delicada de ser tratada. Por quê? Porque é um organismo que está em desenvolvimento, né? Então, nós temos ali o fígado crescendo, o pulmão crescendo, os órgãos ainda estão se desenvolvendo. Então, existe, primeiro, um risco, né? Que às vezes não vale a pena expor uma criança a esse risco. E também pode. Né? Exato. Exato. E pode ocorrer também, talvez, um mascaramento daquele resultado. Então, talvez um resultado de exame laboratorial que vai dar alterado e que, na verdade, não vai ser possível entender exatamente se foi em função do uso daquele medicamento ou pelo próprio crescimento. Exatamente, ou de ter tomado aquela vacina, ou se aquele organismo ainda está ali se desenvolvendo e está trazendo algumas respostas, algumas manifestações. E outra coisa que nós precisamos pensar é que fazer estudo em criança não é dividir a dose do adulto, né? Que a criança não é um mini adulto. Isso é uma questão também bastante importante, que às vezes a gente pensa, mas se o adulto, sei lá, toma um copinho, a gente pode dar 1/3 do copinho para a criança que o efeito vai ser ok. E não é assim, são organismos completamente distintos. Então, para você fazer o desenvolvimento farmacêutico de qualquer produto para a criança, existe uma série de outros requisitos, de outros guias, médicos, inclusive, que precisam ser minimamente seguidos. E isso é delicado. Tipo assim, você acredita que quando houver, né, a imunização em massa, que de repente, se Deus quiser, vai ser maravilhoso, perfeito, todo mundo vai ser vacinado, você acha que de repente ainda não as crianças? Bom, na minha opinião, ainda não as crianças. Ainda não as crianças, porque existe uma questão até legal no que diz respeito a isso, né? Quando nós falamos dos estudos clínicos e da participação desses voluntários, desses participantes de pesquisa clínica, todas as vezes que essas pessoas se voluntariam, então, para participar dos estudos, elas assinam um documento que é chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Então, ali tem toda a descrição do que vai acontecer, o que você vai fazer, o que vai ser solicitado a você, quantas vezes você vai no laboratório, quantas vezes você vai ter que ir ao médico, tudo isso está ali escrito.
Então a pessoa consente participar com aquele estudo Essa já e, não pode fazer. e a criança, exatamente, a criança é vulnerável, né? Ela ainda não tem esse discernimento de dizer eu quero, eu não quero. Então, para essa questão do desenvolvimento da vacina para a Covid, eu acredito que para as Não dá crianças para ainda fazer, não. não existe Ainda criança não. voluntária e também fere o estatuto da criança, né? E as licenças. Existe todo esse cuidado que precisa ter tomado. Não que não ocorra, nós temos estudos clínicos para a população pediátrica, mas eles têm Mas um é outra propósito coisa. específico. Eles têm um propósito específico. E também eu acredito que, nesse momento, o foco é a população mais atingida pela doença. Então, os E de repente tem um adultos. índice, que tem também uma taxa de mortalidade maior, né? Ou Exatamente. mais idosos, ou Isso, os grupos de risco, profissionais de né? saúde, né? Profissionais de saúde também, né? Exato. Agora, você estava falando, isso tudo que a gente estava falando, de repente, desenvolvimento, é, é, eu acho que antes de ele fazer essa pergunta, eu queria fazer uma outra pergunta. Ainda dentro do assunto que a gente está falando, do que pode acontecer ou não pode acontecer. Pode ser que, de repente, uma vacina dê reação, que é aquilo que você falou. Tá, é feito todos os exames, etc, e tal, para verificar reações. Mas por que ela poderia dar reação? O que acontece no corpo humano pode fazer com que uma vacina dê uma reação adversa? Bom, o nosso corpo é uma caixinha de surpresa, né? Eu gosto, às vezes, de usar exemplos assim que talvez traduzam para nós essa questão do corpo ser uma caixinha de surpresa. Por exemplo, eu, se tomo sol, fico roxa, né? Eu fico Poxa, um pimentão, de tão vermelha que eu fico. De repente, um amigo meu, uma amiga minha, que se for comigo à praia, ficar ao mesmo tempo que eu tomando sol, com o mesmo nível de protetor solar, vai ficar moreno, com uma cor bonita, linda, né? E vai voltar para ou casa pretinho. feliz e eu vou voltar É, muito brava. E aí a gente fala por quê? Se a exposição foi igual, se nós estávamos na mesma praia, na mesma posição, o mesmo tempo de sol, etc. E são organismos diferentes, então cada organismo reagiu de uma forma. Com as vacinas e com os medicamentos também é é a assim. mesma coisa. Né? Assim como o nosso DNA é diferente, né? A cor dos olhos, o cabelo, a pele, a altura, o peso, etc., a reação que o nosso corpo vai ter a esse produto também vai ser diferente. Então, algumas pessoas podem não ter reação nenhuma, né? E algumas outras pessoas podem ter reações, às vezes, leves, algumas moderadas e algumas graves, como foi o caso que você comentou no Reino Unido, dos voluntários que se vacinaram essa semana e desenvolveram essa reação alérgica grave, né, a anafilaxia. Isso. Então, e também assim, essa reação, ela varia de pessoa para pessoa, assim como a própria doença varia ela tem uma variação de pessoa para pessoa. Tem realmente aqueles que pega a Covid e nem percebe, tem outros que tem aquela gripezinha que de repente o presidente falou lá, e tem uma grande parcela que fica entubado, que passa mal, etc. Então, assim como a doença tem variações, também a reação à vacina também tem, que é diversa de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, como você explicou muito bem aqui para mim. Exatamente. Agora, uma pergunta que isso você entende pra caramba e eu tenho curiosidade. Como é que é feita a aprovação pela Anvisa? Bom, a Porque, ó, Anvisa, até agora eu tô vendo, nossa senhora, eu tô vendo todo mundo cutucar a Anvisa tem que ficar independente, e um puxa de lá, outro fala daqui, e a Anvisa fica no meio dessa loucura toda. Como é que é feita essa aprovação?
Tá. Bom, quando eu comentei da questão que quando os estudos são conduzidos, então médicos são contatados para que eles conduzam esses estudos da vacina, por exemplo, com os seus pacientes e Uhum. começa então essa coleta de dados, né? Então, o paciente tomou a vacina no dia tal, a tal horário, fez um exame de sangue não sei quantas horas depois, fez um exame de imagem 2 dias depois, então todas essas informações vão alimentando um banco de dados, né? Uhum. Esse banco de dados, todas essas informações são compiladas e são apresentadas para avaliação da Anvisa. E a Anvisa, ela vai dando o seu aval com base nessas informações que ela recebe. Então, ela recebe a informação do paciente que não teve reação nenhuma, ela recebe a informação do paciente que sentiu uma coceira no local que tomou a vacina, do paciente que ficou o dia seguinte inteiro de cama porque não se sentiu bem. E com base nessas informações coletadas, junto, obviamente, com todas as informações técnicas do desenvolvimento dessa vacina, toda a história daquele desenvolvimento que aconteceu lá no laboratório, né, na fase laboratorial e pré-clínica, ela dá o seu aval para esse produto. Uhum. Então, eu acho complicado nós pressionarmos a Anvisa dizendo a Anvisa tem que aprovar logo, a Anvisa tem que aprovar logo. É uma responsabilidade para a Anvisa muito grande, né? Porque se ela não está confortável, se ela não recebe todas essas informações e se ela não tem o poder de analisar essas informações com cuidado e ela diz, ok, está aprovado. E aí todo mundo toma a vacina. E aí imagina se morre, depois da vacina, uma quantidade semelhante de gente que morreu quando não tinha vacina. Isso é uma responsabilidade seríssima, seríssima. Por isso que a Então, Anvisa tem que ser um órgão independente de qualquer exatamente, governo. por isso que ela é um órgão regulador, né? A Anvisa é uma autarquia do Ministério da Saúde no Brasil. Então, ela tem esse poder de dizer o sim, o não, ou talvez dela dizer, olha, recebi esses dados aqui, mas eu entendo que você precisa testar mais, por exemplo, na população acima de 60 anos. Ou você precisa realizar outros exames laboratoriais, outros exames de sangue para avaliar determinados parâmetros, daí você me manda esses resultados de novo e nós sentamos aqui na mesa para decidirmos tudo isso. Então, é uma avaliação muito importante de muito critério. É importante nós lembrarmos, eu acho que às vezes nós brasileiros temos uma tendência de olhar a grama do vizinho e não a nossa, né? De falar, olha os Estados Unidos, olha o Japão, olha o Canadá. Reino Unido, Isso, a, exatamente. rainha, E a Master Rainha foi a primeira a tomar, né? não é? Exato. E daí a gente não, às vezes por falta de conhecimento mesmo, mas é importante nós sabermos que a Anvisa está entre as agências reguladoras mais respeitadas no mundo. Né? A Anvisa faz parte de um grupo seleto hoje, que são as agências que são signatárias de uma convenção internacional de harmonização de parâmetros, de guias, etc. E para você fazer parte desse grupo, é pior do que um vestibular para medicina na USP, eu diria. Então, a Anvisa é uma agência super bem reconhecida, é uma agência que conversa com o FDA, né, o órgão regulador norte-americano, conversa com outras agências no mundo todo. Então, ela não está só aqui dentro do Brasil, olhando só o que está acontecendo aqui dentro. Ela está olhando aqui, mas ela Ela também está está atenta para conversando. tudo que está acontecendo no mundo, né? Exatamente, exatamente. E o que a Anvisa tem dito, que ela tem reportado, é que ainda ela não recebeu nenhum relatório da fase 3, né? Então, por isso que tem. Só que brigar para a Anvisa ser mais rápida dá um palanque bom, né? É o viés político. Sim, sim, Aí é que tá. exatamente. E ela já se Agora, comprometeu a fazer essas análises, assim, num prazo recorde, né? Só para termos uma ideia, um medicamento de desenvolvimento, assim, qualquer outro medicamento que não seja da Covid, a Anvisa avaliaria esse estudo clínico de 90 a 180 dias. E ela se comprometeu em fazer uma avaliação para todos os estudos clínicos que tenham o foco o tratamento da Covid, seja vacina ou medicamento, de fazer essa avaliação em 72 horas. Então, ela se mobilizou internamente e ela está, na medida do possível,
cumprindo com esses prazos jamais imagináveis para nós que trabalhamos diretamente no setor. Então, eu não quero, assim, puxar o saco, mas, na minha opinião, eles estão fazendo um excelente trabalho, tanto de análise quanto de divulgação dessas informações, que também é bem importante. Mas dentro da sua posição, você tem autoridade para, de repente, ter essa, digamos assim, esse olhar, né? Putz, o nosso tempo está quase acabando, a gente tem só 5 minutos, mas eu queria ainda falar de um assunto, o movimento da antivacinação. Eu queria que você me falasse a sua opinião. Eu vou te fazer 2 perguntas, 2 em uma para a gente ganhar tempo, né? Tá. Eu queria que você falasse sobre o movimento anti-vacinação, que surgiu há cerca de uns 2 anos, ou 3 anos aí, que foi mais sorte e de repente foi debelado, né? Há alguns anos, eu estudei, mas não lembro quanto, não estudei direito. E como as fake news podem atrapalhar a vacinação, porque tem 2 movimentos contrários, as fake news e o movimento anti-vacinação. Como é que isso pode atrapalhar de maneira efetiva, tá? Porque tem gente que fala, e a gente não dá bola, mas se isso pode trabalhar de maneira efetiva. Bom, de novo é a minha opinião, tá? Sim, mas eu acho, eu parto do seguinte ponto, Fabiola, o desconhecido, ele causa medo. Né? E acho que isso diz muito. Então, a vacina, as pessoas às vezes não conhecem todos esses detalhes que a gente está conversando aqui, né, sobre desenvolvimento, etc. E o fato de desconhecer todos esses detalhes pode causar alguma insegurança na pessoa. E não é todo mundo que parte do ponto, bom, eu não conheço, então eu vou buscar entender e conhecer para aí então eu me posicionar. Às vezes as pessoas acham mais fácil, né, segurar uma bandeira e dizer, é isso que eu acho, sem entender muito bem, mas já que todo mundo está indo, eu vou também. Então eu particularmente acho que tem um pouco disso. Né, um pouco do desconhecido causar o medo, essa insegurança de, como que isso foi desenvolvido? Vão aplicar o vírus aqui no meu braço? Então vão me deixar doente? Né? Então essas ideias, essas concepções erradas, enviesadas, é que acabam, infelizmente, somando para esses movimentos, para esses grupos. E o fake news também. Eu acho que nós, como cidadãos, como brasileiros, nós precisamos, a todo momento, aprendermos a ler mais, a buscar mais informação, mas informação boa, né? Porque às vezes é muito legal ficar vendo Instagram, sei lá, essas coisas rápidas que atraem o nosso olhar, mas a gente precisa alguma coisa que atrai o nosso cérebro também, né? Com certeza, com certeza. Alguma coisa que nos traga pensamento crítico, avaliação crítica de tudo isso. Então eu acho que é medo. Na minha opinião, é um pouco dessa insegurança do desconhecido. Mas, bem, a vacina, ela está chegando, ela tá, eu acho que, de repente, você foi maravilhosa, você foi perfeita em todas as suas colocações, foi uma entrevista, eu agradeço muito, foi uma entrevista extremamente esclarecedora. Imagina, gente, eu quero deixar ver aqui, tem aqui, olha, tá todo mundo agradecendo, todo mundo aqui adorou muito essa entrevista. Eu vou pedir para vocês que estão nos assistindo para seguir o Jornal A Semana, né? @Jornal A Semana no Instagram, e que daqui a uns 10 minutinhos, essa entrevista, para quem está entrando agora, essa entrevista vai estar na íntegra no nosso IGTV, tá? Então, aí daqui a pouquinho eu vou publicar na íntegra. Eu já me despeço de vocês, eu quero agradecer muito, novamente, você ter aceito essa entrevista, participar dessa live. Adorei, aprendi muito também, e de repente tem uma nova visão de algumas coisas. Quero te mandar um super beijo e um super beijo para todos vocês. E te dou a palavra para você se despedir do pessoal e dar suas últimas colocações. A gente ainda tem uns minutinhos. Bom, antes de qualquer coisa, Fabiola, eu que lhe agradeço essa oportunidade. É um assunto super recheado, cheio de detalhes, que poderia virar assim, uma conversa de horas. Mas eu fico muito feliz em poder compartilhar com as pessoas, né, fora do meu meio, essas informações que eu julgo que serem tão importantes para nós. Então, obrigada de coração por essa oportunidade. Eu que agradeço.
Bem, gente, e de repente, só para finalizar, bem rapidinho, porque a gente tem um minutinho só, me fala, qual a sua expectativa agora da vacina? Quanto tempo será que vai demorar para chegar? Será que vai vir mesmo? Eu confio no segundo semestre do ano que vem. É o meu voto. É? Então, Eu acredito que sim. Pô, manchete do jornal A Semana diz que mês que vem o Alto Tietê vai se vacinar. Foi o que o Condemate falou, hein? Tá, vai sair amanhã na manchete do jornal A Semana. Palavras do Condemate, mas eu acho que é aquele negócio que ele tá falando, né? Ah, mês que vem, então você acha que vai ficar para junho, julho? Eu acho que sim. É o meu voto. É a minha tacada. Máscara, álcool gel e distanciamento e não deixar de viver, com certeza. Exatamente, porque vai dar certo. Vai dar certo. Claro que vai dar certo. Querida, muito obrigada, um Feliz Natal para você se a gente não se vê. E obrigada, Fabiola. Obrigada por você dividir seu conhecimento com a gente. Beijo, Imagina, gente. obrigada, um beijo para você e para todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.